Olá, 7 de maio de 2022, a todos os amigos e amigas da Casa do Caminho, aqui nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Iniciamos mais uma aula, mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje um assunto que sempre, claro, o Livro dos Espíritos, muito pertinente ao nosso cotidiano, ao aprendizado tão necessário. Vamos tratar sobre sono, sonhos e visita entre espíritos de pessoas vivas. Mas vamos tratar inicialmente desse assunto tão importante que é o sono e os sonhos, que são a realização, aquilo que só acontece efetivamente quando dormimos. Antes, porém, eu vou pedir licença a vocês para fazer alguns lembretes para a nossa Casa do Caminho, querida Casa do Caminho, ao que agradecemos, já antecipamos o nosso agradecimento pela oportunidade da tarefa, da reflexão, desse estudo, desse chamamento para todos nós. Bom, a primeira coisa que vamos tratar, é a campanha do quilo para os assistidos. Uma cesta básica de alimentos, só entrar em contato com a casa, com seus responsáveis, Ana Paula, Ricardo, Andréia, enfim, tantos outros que estão lá voluntariamente trabalhando para esse ajuste. Essa cesta ela é distribuída todo primeiro sábado do mês para essas famílias, e são várias famílias ligadas, né, assistidas pela Casa do Caminho. Então essas pessoas contam com essa cesta básica. É o supermercado delas. Aquilo que muitos de nós temos ainda, felizmente, a oportunidade de fazer livremente, indo a um supermercado, fazendo as compras das nossas necessidades. Essa cesta básica é o supermercado deles. Muitas das vezes a única entrada efetiva de alimento que há nesses lares. Pedimos um pouquinho de atenção de todos vocês, então, que estão nos alcançando através do estudo de hoje ou das gravações futuras, pois que essa necessidade ela permanece, ela não se extingue, nem se resolve por aqui, infelizmente. É necessário que estejamos atuando para isso. A segunda é a campanha do Leite Ninho, que atende as crianças de até 5 anos. Entre essas famílias que são atendidas pela cesta básica e por outras tantas ações realizadas pela Casa do Caminho, existe essa particular atenção com crianças até 5 anos, no momento da formação. Essa primeira linha de nutrição que é feita na infância é muito importante para todo o efeito da nossa vida. Então é importante esse Leite Ninho, ele traz elementos especiais, específicos que atendem. Isso é uma recomendação, não é uma intuição simplória, mas uma recomendação efetiva. Então, para todos aqueles que puderem, quando forem ao seu supermercado, ouvirem a oportunidade, esse Leite Ninho. Campanha do cobertor, gente. Já estamos em maio, né? As noites, os dias ainda estão quentes, mas as noites começam a ser mais frias. A sensação térmica cai no meio da madrugada, aumenta essa sensação, e a necessidade de cobertores para esses nossos irmãos e irmãs em situação transitória de rua. Então, esses cobertores também, parcela deles, vão atender essas famílias que são atendidas pela Casa do Caminho. Muitas vezes um cobertor vai cobrir mãe, filhos e tudo, todos juntos num único cômodo, numa única cama, mas é o formato que é. Então, quando temos a oportunidade de contribuir financeiramente ou com a peça, o cobertor, seja ele novo, seja ele usado em bom estado, limpo, conservado, como assim gostaríamos de receber, é importante, é importante. E por fim, não nos esquecermos do custo de manutenção. A casa voltou, está voltando as suas atividades, retomando elas com muita responsabilidade, considerando o conforto daqueles que preferem um afastamento por garantia, com uso de máscaras, álcool gel disponível, mas estão voltando palestras, estudos e outras atividades da casa. Daí, com isso, o que já era um custo fixo, passivo mesmo, que ocorria, agora está tendo um aumento, né? Vai ter aumento na despesa de água, vai ter aumento na despesa de luz,
tem aumento na despesa de conservação de um modo geral, limpeza, insumos para proceder toda essa organização e toda essa conservação, para poder ofertar a cada um de vocês que vão estar frequentando, retomando as atividades presenciais na Casa do Caminho, uma qualidade. E para que isso ocorra é necessário casa espírita, como qualquer templo religioso, depende de donativos, de boa vontade, de solidariedade. Como depende da solidariedade de cada um de nós para sermos os construtores solidários junto àqueles que procuram o socorro nessas casas. Bom, voltamos ao nosso capítulo 8º do Livro dos Espíritos, as questões, primeiro momento, 400 a 412, que vai tratar sono e sonhos, né, nesse termo, sono e sonhos. E depois da 413 a 18, que são aquilo que Kardec pôde observar com a expressão dos espíritos, que é a visita entre vivos, mas espiritualmente. Em vez de estarmos indo à casa, nós vamos nos encontrar erraticamente, fora da matéria. Mas como é que nós vamos estudar isso? Qual a importância? Bom, e primeiro, a importância do sono para o ser humano. É importante que nós tenhamos essa ideia que metabolicamente é extraordinário. A fixação de todo o nosso aprendizado, de todas as nossas observações, de todos os registros que fazemos quando acordados, quando no nosso estado de total, estado despertado, total, ele se fixa durante o sono. Se não tiver o sono, nós vamos começar a ter problemas com diabetes, por exemplo, vamos ter problemas de saúde, questão de pressão, vamos ter questão do colesterol, vai subir nas pessoas, está provado, isso contribui quando temos noites insônias ou começamos a ter um ritmo de sono não regular. Da mesma forma para o espírito. O espírito precisa do sono, que somos nós, espíritos, precisamos desse sono para que o nosso corpo se acomode e tenhamos uma expansão, uma maior liberdade. Mas como é isso? Como é que a doutrina espírita explica isso? Bom, a doutrina espírita vem logo depois das explicações de Freud, Jung e outros que trouxeram lá suas explicações do porquê dos sonhos, que é o resultado do sono, né? Nós temos aquele momento, que já foi estudado, todos vocês já sabem, do estado REM, né? Que é o movimento rápido dos olhos, que ele quer dizer, que é uma frase em inglês, mas na verdade está dizendo aqui que é o movimento rápido dos olhos, e isso na verdade são vários ciclos que nós passamos, de 4 até 6 ciclos por todas as noites, desde um estado de um sono mais leve, que a gente chega até a pensar numa vigília, né, naquele estado de torpor que ficamos, até um sono profundo, que é exatamente onde tem a ocorrência de maior liberação dos nossos sentidos e da alma, dessa expressão que somos a alma. Ela se expressa, se libera quando o sono está bastante profundo. Vamos estudar um pouquinho aqui. Questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Não, eu já vou dizer, não. Quanto mais ele se sente aprisionado, na verdade, né? Ele quer deixar esse envoltório para ter uma sensação de maior liberdade. Claro, esse envoltório aqui nos embota enquanto espíritos no sentido, mas ao mesmo tempo, vamos lá, ele quer essa liberdade, mas ele é necessário. Nós estamos aqui encarnados objetivamente para vivermos essa suposta restrição que o corpo nos impõe. O corpo, ele sofre o frio, nós estávamos falando da campanha do cobertor, nós estávamos falando da cesta básica, do alimento. Nós somos necessitados para mantermos esse corpo, essa ferramenta extraordinária, esse envoltório extraordinário que é um projeto super avançado. Nós somos dependentes de muitas coisas e dependentes de outras pessoas e dependentes do meio. Mas o espírito, não. Como espírito que somos, estamos aqui colocados, submetidos à matéria. Mas o sono é o momento em que temos a oportunidade de nos exteriorizarmos. Né? Aquele momento, dormimos 1/3 do nosso tempo da vida. 1/3.
né? Aquela base de 8 horas na média por dia, é o que nós temos. E aí é que, além de atender as nossas necessidades físicas, o espírito experimenta algumas sensações, até mediúnicas, nós vamos ver, que ele está tratando isso, nós não vamos especificar, porque o tempo é curto, entre a 400 e a 418, por isso convido-os a antecipadamente que possam buscar, mas aqui é uma provocação para que a gente possa chegar lá. Existe um momento desse sono que ele começa a produzir sonhos. E aí a gente diz assim, não, mas eu não sonho. Você pode não lembrar, mas você sonha. Até porque esse sono está aqui, eu acho que na questão 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Porque o espírito se liberta. É importante a gente chegar a esse denominador. O espírito nunca está inativo. Está na questão 401. Nós não estamos parados. Quem precisa descansar é o corpo. Quem precisa revitalizar-se, reorganizar-se metabolicamente é o corpo. O espírito não. O espírito está em atividade. Agora, o que nós fazemos enquanto espíritos libertos, entre aspas, da nossa matéria, porque na verdade é um descolamento, vamos dizer, do nosso livre-arbítrio. A gente vai ver à frente que o que vamos produzir ou não, as nossas potencialidades, as nossas possibilidades, uma coisa está na potência do que nós temos, a outra nas possibilidades, que é a ação que desenvolvemos de acordo com o nosso conhecimento, e nem sempre só como conhecimento. Como espíritos que somos, e aprendemos isso na doutrina espírita, isso não quer dizer que seja um privilégio apenas da doutrina espírita, porque todos os espíritos se libertam, independente de serem espíritas ou não, é para toda a humanidade. Nós vamos ter experiências múltiplas que vão ser explicadas dentro de cada denominação religiosa de uma forma. Mas a doutrina traz uma explicação lógica para aquilo que, por exemplo, quando Freud, ou como o seu seguidor Jung, foi tratar, né, os arquétipos, aqueles registros mais antigos, e aí como é que a gente pode pensar que num corpo atual existem registros antigos, como dizem, remotos, como relata Jung, se nós não estivéssemos falando da reencarnação, da possibilidade de reencarnação como espíritos, né? Não reencarna de corpo para corpo, não. Somos nós como espíritos que retomamos formas físicas possíveis aqui no planeta Terra e em outros tantos que nos estejam. Então, quando estamos dormindo, a gente produz sonho. Ah, mas eu não sonho, volto lá. Sonhamos, podemos não nos lembrar. Com qual qualidade? Também não sabemos, porque isso é de uma decisão nossa. Você vai dormir fazendo uma leitura difícil, tendo a assistência de filmes pesados, de assuntos desgastantes, ou de ações, ou vai dormir fruto de uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, qualidade do sono, metabolicamente, já é um estrago, né? Já tem um estrago nisso, na fisiologia. Por outro lado, o psiquismo também atingido de forma impactante, já fica agitado, ansioso, produz uma série de elementos, causa uma ação hormonal, às vezes, muito complicada. E como espíritos, ficamos com as ideias que estamos trazendo. Então, qual tipo de qualidade do que nós vamos fazer enquanto estamos nos deslocando enquanto espíritos? O sono ou na vigília, existe uma diferença. Na vigília, quando começa o sono, nós estamos ainda captando pelas sensações do nosso cérebro e pelos sentidos físicos. Então passa pelo cérebro. Quando dormimos, já não está mais no nosso cérebro, já é o espírito que está vivenciando todas as oportunidades, ou não. Aí a gente tem até, eu vou antecipar aqui um pouquinho, que são Leon Denis trata, e isso aí está entre a questão 400 e 418, tá? Eu estou fazendo uma generalização aqui, não indo item por item. Mas Leon Denis trata que no sono, como espíritos, nós temos 3 momentos de experiência como sonhos. Nós temos o que ele chama de sonho ordinário, é puramente cerebral, ou seja, é aquilo que realmente a neurociência e a psiquiatria e outros elementos da ciência vão buscar e perscrutar, que são liberações. Nós realizamos liberações de ideias, de experiências, de acontecimentos, de fatos, e até de expectativas.
Às vezes as coisas não se realizaram, mas ficaram efetivamente no nosso íntimo, em nosso sistema psíquico, como uma expectativa muito grande. Então realizamos isso através dos sonhos. São de diversas formas. Eu não preciso aqui elucidar sobre eles, cada um de nós aqui tem a sua própria experiência. Depois, Leon Denis trata também, e é muito engraçado, porque nós temos um livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que ele também coloca os sonos, né? O sonho, como comum, reflexivo e espírita. E Leon Denis colocou como ordinário, puramente cerebral, que seria o significado do sono comuns, né? A gente está ali no sono comum. Tudo que está no exterior é o que a gente captou no dia seguinte. Agora, depois veio o primeiro grau de desprendimento espiritual. Esse, você já saiu do estado de vigília, está dormindo. Olha a importância do sono para nós como espíritos. Nós deixamos de estar na vigia das coisas do mundo, na vigília das coisas do mundo, vigiando as coisas que estão a nosso derredor, para estarmos desconectados. Realmente entramos num estado de sono profundo. É aquele momento em que nós vamos perceber que a nossa pressão baixa, a batida cardíaca baixa, metabolicamente o processo fica muito mais lento, né? Nossa pele fica mais sensível, começamos a sentir uma queda na temperatura, ficamos meio que num estado absoluto de congelamento. Chegam a dizer que alguns espíritos nos trazem a informação que é a experiência primeira do sentido da desencarnação, quando o corpo fica inerte e aí o espírito domina, ele se liberta. Nesse caso, que é o despreendimento, ele vai ter as impressões e as imagens arquivadas do nosso subconsciente. Ele pode pegar imagens do passado, como pode pegar imagens à frente, o déjà vu, como nós falamos, inclusive, trazendo um pouco de história para esse momento, nós temos 2 livros que eu tive a oportunidade até de editá-los, né, quando da vida profissional, que foi o Voltei, que é um livro de uma editora que tem, aqui do Rio de Janeiro, que não tem absolutamente nada de espírita, não tem nenhuma, mas que mostra a experiência de uma criança jovem, agora da década após 2000, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, quando ele era piloto no Pacífico, nos Estados Unidos. E ele traz todas essas informações para a família, que vai buscar nos médicos e nos psiquiatras e nos terapeutas, psicólogos e outros que pudessem ajudar, alguma explicação. E nesse momento, inclusive, acontece um fato bastante interessante. Ele explica, essa criança que tem sonhos muito perturbadores, inclusive do seu momento, quando ele é abatido, aquele registro, ele traz informações tão detalhadas que ele alcança pessoas que ainda sobreviveram, já bem idosos, mas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, e que ele relata nome, o que fazia, como se conheceram, e é um impacto para as pessoas quando elas têm encontro com essa criança, e ele ali relatando os fatos e eles assim assombrados. Esse é um livro espírita, não espírita. E depois tem Minha Vida em Outra Vida, que é um filme também baseado num livro, quando uma americana do meio oeste americano, de vida pacata e mediana, começa já com uma vida adulta, com uma família constituída, e eu não vou ficar dando spoiler aqui. Para quem já viu, ótimo, para quem não viu, busque. Ela começa a ter sonhos de estar sendo uma mãe, uma pessoa em outra família, mas é tão claro aquilo que ela tem momentos que deixa de ter o sonho e tem visões. É um estado de torpor, quase um sonambulismo. Ela entra num estado de vigília e tem um apagamento e entra nessa situação. E depois vai se descobrir, e ela visita, os filhos já bem idosos que estavam na Irlanda. É muito legal de ver o filme e também ler o livro, que o livro traz um volume de detalhes muito maior da vida dela, de tudo aquilo que propiciou e como aquilo ficou gravado no perispírito. Então, nesse primeiro momento, a gente começa a ter essas sensações, que são registros de passado ou buscas no futuro. E tem aquilo que Leon Denis vai nos trazer como sonhos profundos ou etéreos e que, na verdade,
no livro do Peralva, do senhor Peralva, vai dizer que são os sonhos espíritas. Porque aí nós temos contato com a espiritualidade. E nesse sonho, o que é bastante interessante é que nessa liberação parcial do espírito, quando nós vamos tendo essas experiências, e é como uma criança, um jovem que depois vai crescendo, vai se afastando, vai aprendendo a se afastar e ter as suas experiências, nós começamos a ter a opção de escolher o que fazer, com quem se encontrar, para quê, com qual propósito, quais as buscas, os resultados. E isso vai refletir no dia seguinte. Você acordar bem descansado, de boa, olhando esperançoso, mesmo com todos os problemas que nos afetam indistintamente todos os dias. Estamos saindo agora de um momento grave do Covid, dessa pandemia, mas ainda com muitos sinais de epidêmicos dessa doença e ainda possibilidades de ressurgência. A gente vem com certo estresse. Isso a gente leva para o sono, né? Todas as decorrentes, tudo aquilo que foi causado por esses movimentos que foram produzidos por conta dessa epidemia, mas a qualidade do nosso sono está diretamente ligada não só a esses fatores psicológicos, mas também o fator como espírito, quando nos libertamos, para onde vamos e o que fazemos. Tem aqui uma escala que está na questão 402 e depois vocês vão pegar, é uma resposta bastante longa. Ela aqui no meu livro pega 2,5 páginas, mas que basicamente a gente separa aqui para que tem. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, porque o espírito jamais está inativo. Ele tem a lembrança do passado e às vezes essa percepção, que é aquela sensação de déjà vu, de um futuro. Tem premonitório também. Ele consegue ter alguns avisos, algumas premonições. Ele tem percepções de encontros com familiares. Olha só, aqueles que desencarnaram e pelos quais ainda nutrimos, felizmente, uma saudade que é um amor numa forma transformada pela ausência. E existem esses encontros que nem sempre são lembrados, mas são percebidos numa sensação de contentamento, de completude. Passamos, às vezes, por períodos onde ficamos melancólicos, lembrando de muitos dos nossos queridos que já foram à pátria espiritual. É natural, mas é tão natural também que tenhamos saudades e esse amor continue a nos nutrir, que a gente tem, de repente, o desaparecimento dessa melancolia, dessa tristeza, dessa saudade que estava assim, causando até um incômodo, né? Tivemos um encontro. A misericórdia divina nos permite que, como espíritos, possamos estar próximos, ter a percepção, ter o contato. Lógico, não será no tato, mas é perispírito para perispírito, as percepções, os carinhos. Isso tudo nos nutre e nos dá a possibilidade de repente, como se tomássemos algum remédio muito especial, e é na verdade o remédio da misericórdia divina, de nós entendermos a reencarnação, o porquê dela e a liberdade que temos como espíritos durante o sono, termos esses encontros, como também podemos viver aquilo que falava, quando do uso de drogas, lícitas ou não, de prazeres mais mundanos, os prazeres já são, né? Mas eu digo de baixa qualidade, de baixa frequência, né? Sem ficar com puritanismo, falsidades aqui do que é bom, do que não é. A gente sabe o que é bom para cada um de nós. E nesse momento, quando dormimos, por uma fadiga ou por um sono necessário, ou induzido por essas drogas, nós somos levados ao submundo que existe, externo do nosso corpo. Submundo espiritual também, que são os espíritos menos iluminados, ainda afetos a prazeres muito primitivos, contrários à caridade e tudo mais, e com quem nos consorciamos. Então, temos que ficar muito atento para isso. E o sono vai nos possibilitar a realização de sonhos que vão estar ligados a isso. Do cotidiano nós fazemos, né? Aqui com todo o estudo de Kardec, a época do Livro dos Espíritos, trazido em 1857, isso aí tudo tá trazido, não tem problema. Agora, aquele sonho que é realmente sonho espiritual das nossas experiências, esse traz completude
ou traz transtorno ao nosso cotidiano. Isso vai depender do que nós fazemos com o sono e um pouco antes do sono. Eu me lembro, em contato na Casa do Caminho, numa experiência sendo atendido pelo querido espírito Dr. Herman, e ele falando assim: meu filho, tudo de mal que pode ter para vocês atrapalharem o sono é essa coisa chamada televisão que vocês levam para dentro do quarto. O quarto deve ser um lugar onde vocês estão como marido e mulher, ou como os filhos, ou enfim, como seres, um lugar resguardado para o seu descanso, para o seu refazimento, para o seu momento de silêncio da alma e do corpo, né? Que a gente não tenha o ouvido tangido por tantas notícias, informações, músicas, o que seja. Um momento de recolhimento, de melhora, que ajuda o corpo e, sobremaneira, a alma. Fica com aquela televisão que muitas vezes, hoje a televisão não desliga, né? A gente sabe, no meu tempo desligava, ficava aquele chiadão na televisão. Hoje em dia não desliga, essa programação fica, você fica conectado, o teu sono fica prejudicado. Você não sai de um estado de vigília profundo para um sono mais profundo, porque fica aquele aparelho te incomodando. E ele falou uma coisa que eu realizei junto com a minha esposa e que foi fantástico, mudou muito a qualidade do sono. Se vale aqui a oportunidade da expressão da experiência. Tiramos a televisão do quarto. A televisão foi para outro cômodo, atende às necessidades, faz parte do conjunto de consumo das coisas de hoje, não tão exageradamente, mas faz parte, mas não está mais lá dentro do quarto. Melhorou o sono e melhorou a qualidade dos sonhos e das nossas experiências. Eu vou dar uma adiantadinha aqui. Os sonhos e as leis de afinidade. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, diz que quanto mais inferiorizado, mais dificuldade terá o homem de se emancipar espiritualmente. Isso é fato. Até porque, lá há 6 milhões de anos atrás, quando nós nos emancipamos dos símios e nos tornamos eretos, e aí passamos a ter uma qualificação como hominídeos, né? Certamente nós não dormíamos o que dormimos hoje. A história já nos mostra isso, muitas coisas. Até recentemente, 10, 12 mil anos, antes de estarmos nos tornando cativos de um campo e deixarmos de ser errantes e caçadores e passamos a domesticar terra e animais, nosso sono era um sono de vigília. Nós precisávamos ter grupos que cuidassem dos grupos que dormiam. Nós dormíamos menos porque, além de sermos predadores, também éramos presas. Podíamos também ser presas de animais ou daqueles irmãos que podiam estar concorrendo conosco. Então dormia-se muito menos, dorme-se muito mais hoje, né? Ou se tem a possibilidade de dormir mais hoje. Mas é o que André Luiz coloca. Quanto mais inferiorizado, menos a emancipação espiritual, é claro. Você olha um animal, por exemplo, um pet, o nosso cachorro, você percebe que ele está sonhando. Ele tem um sono mecânico. É a realização que nós também, por conta de nossos registros mais imediatos, mais materiais, fazemos. Isso está dentro de um metabolismo, dentro da mecânica de um mamífero, que nós somos também, embora na escala mais alta, mais ampla, mas ainda trazemos resquícios desse momento. Os animais também sonham, mas eles não têm emancipação do espírito. O homem, quando inferiorizado, seja ele moral ou por idade do próprio espírito ainda primitivo, chegando com experiências a serem realizadas para o seu crescimento, tem dificuldades. Ele coloca, no animal o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas e no homem primitivo também. Então, extraordinário isso, quando ele coloca essa reflexão, André Luiz, para a gente, para mostrar a importância que nós temos de dominar intelectual e com vontade a qualidade dos nossos sonos, do nosso sono e dos nossos sonhos. Né? O que fazemos durante o nosso sono? Porque fazemos. O Espírito, ele falou, não cansa. É só pegar aqui até a questão 418, que você vai ver entre vivos, a visitação entre vivos que nós temos. Vou pegar aqui, ó, antes de letargia, visita entre espíritos de pessoas vivas. Inclusive a bicorporiedade, isso já tem vários efeitos já trazidos por espíritas e médiuns extraordinários, já com histórias aqui, de estar num determinado lugar atuando efetivamente com visão em outro. Isso aí fica para um outro momento que dá para se estudar. Mas temos aqui então como resultado os sonhos como reflexo do nosso cotidiano,
aqueles que são resultado já dos primeiros contatos espirituais, quando já não fazem parte mais o corpo, mas é a alma que está trazendo esse registro, e aí todas as suas construções, né? Eles podem ser premonitórios, podem ser experiências positivas, negativas, podem ser registros, como eu falei, com um pouquinho mais de ênfase naquelas experiências do passado, que embora tenhamos o esquecimento, o registro está no perispírito. Né? É só nós estudarmos aí com bastante afinco, nós vamos perceber que todos esses registros estão conosco. Eles estão embotados lá na gavetinha deles, mas eles podem ser perscrutados, podem ser localizados, dependendo, inclusive, da necessidade que tenhamos de buscar esses registros para tentar entender algumas relações nossas de hoje. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que a análise de tudo isso da luz, por que falar de sono, sonhos e de visita entre espíritos? Porque somos espíritos livres. Possibilidade que temos de um aprendizado, de realizações, de contatos com os nossos queridos já desencarnados e encarnados, contato com os espíritos que estão à nossa volta, na nossa cidade, no nosso bairro, em outros países, em outros planetas, em outros mundos. É muito grande. Depende tudo da nossa vontade, do nosso crescimento espiritual, da nossa qualidade moral, do que estamos fazendo, qual a transformação, né? Do que estamos nos despojando e o que nós estamos incorporando. O que fazemos quando vamos dormir? O que pensamos ser necessário para uma noite de sono restauradora das forças físicas e das forças espirituais? Somos todos médiuns, precisando entregar um pouco esses fluidos que dispomos a serviço dessa espiritualidade na metabolização desses fluidos para atender tantas almas necessitadas. Nossa responsabilidade, o que fazemos com o nosso sono, é o que vai ser resultado dos nossos sonhos. As nossas possibilidades, como dizem, são infinitas. Basta que saibamos ir atrás delas. Ficamos gratos pela oportunidade, pelo fato de estarmos aqui provocando vocês. Não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada, mas com vocês aprender pelo desafio do convite para o estudo e que possamos ser instigados a procurarmos esse livro dos Espíritos extraordinário, manual de esclarecimento, para entender, e de fato, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Que a graça de Deus esteja presente em nossos dias, que Jesus, o doce Rabi, irmão maior e médico de nossas almas, prossiga como o norte da bússola íntima de cada um de nós. E que possamos, contando com o carinho, a compreensão, o conforto e a compaixão de espíritos, de Dr. Hermann e de toda a equipe espiritual que atua na Casa do Caminho, sermos esses servidores do dia a dia, fazendo cada vez mais por nós e por todos aqueles que nos cruzem o caminho e que estejam em nossa órbita. Fazer ao próximo aquilo que desejamos a nós mesmos é uma frase muito bonita, mas ela é transformadora quando botamos em prática no exercício de fazê-lo renunciando, que seja por alguns minutos do nosso cotidiano em prol do nosso próximo, acordados ou dormindo. Afinal, durante o sono, somos ativos como espíritos. Não nos esqueçamos disso. Obrigado. Bom descanso a todos.